fui obrigada a desacelerar, a parar tudo que eu tava fazendo. E a sensação foi como se eu estivesse me afogando em mim mesma. E apesar disso, eu acho que uma parte de mim gostou muito dessa sensação de poder se perder um pouco dentro dos meus próprios pensamentos e sentimentos. Eu gostaria muito de estar com o microfone na mão agora pra poder segurar alguma coisa e não ficar assim. Eu era uma pessoa que trabalhava, estudava, fazia 3 esportes, lia, mantinha minhas séries e filmes em dia e ainda tentava ter uma vida social. E um dia do nada eu tive que parar todas essas coisas e me tornar desinteressante por um tempo. Foi mais ou menos assim que eu me senti. Eu sentia que eu não tinha mais coisas pra conversar com as pessoas porque eu não tava fazendo mais coisas. Eu fui impedida pela vida de fazer coisas. Eu não tinha mais quilômetros de corrida pra comemorar, eu não tinha mais graduações de Muay Thai pra fazer, eu não tinha mais uma faculdade pra fazer, porque eu terminei ela, então eu não tinha mais o que discutir sobre faculdade, eu não podia mais sair de casa, então eu não tinha fofoca pra conversar. Vocês acreditam nisso? Uma das minhas maiores preocupações era sobre como eu não tinha fofoca pra contar pras minhas amigas. E na verdade, a minha conversa mais interessante dos últimos 3 meses era sobre uma novela turca de 118 episódios que eu assisti em uma semana. Mas uma coisa é certa, é que desacelerando, eu consegui me permitir ser desinteressante e me tornar interessante pra mim mesma. Pra parar de ser um pouco enigmática aqui nesse vídeo, que na verdade vai ser um vlog da minha vida desinteressante no momento, o que aconteceu foi que eu, em termos médicos falando aí pra galera que é muito curiosa, eu tive uma osteonecrose, que significa um infarto ósseo. Meu osso infartou sozinho, gente. Até hoje eu também não entendo como isso acontece. O médico falou que provavelmente o meu foi por causa de uso constante de corticoide, porque eu sou uma pessoa asmática. E aí, 2024 era pra ser o meu ano. Era pra ser o ano que eu ia finalmente começar a correr. Eu finalmente ia formar na faculdade. Tava tudo certo na Bahia, coisa boa de meu Deus. E aí, um dia eu fui correr e eu senti uma dor muito forte no meu dedão. E aí eu falei, alguma coisa não tá certa. E quando eu fui no médico, eu descobri que meu pé estava quebrado. Há mais ou menos 2 anos, pelo que ele falou. Porque como é um infarto ósseo, não é como se um pé tivesse quebrado assim e você sentisse a dor. Ele quebrou sozinho lá dentro e ele começou a necrosar lá dentro. Então a situação já tava bem feia. E aí eu precisei paralisar tudo que eu estava fazendo pra poder cuidar de mim mesma. No momento, eu já estou no final da minha recuperação. Eu espero que seja o final da minha recuperação. Mas eu estou de bota. Eu já consigo andar sem as minhas 2 muletas, o que é uma coisa muito feliz, porque faz 2 meses eu só ando pulando por aí. Mas agora eu estou voltando a aprender a caminhar. Isso é muito doido, voltar a aprender a caminhar. Sabe quando as pessoas falam assim, nossa, a criança, o neném, ele do nada levanta e começa a andar. E aí eu sinto que eu perdi essa habilidade de levantar e começar a andar. Isso foi bastante desesperador, mas ao mesmo tempo eu tive que aprender a conviver com isso. E eu consegui abrir espaço pra outras coisas na minha vida. Eu consegui retomar metas que eu tinha antes, eu consegui assistir filmes e séries que antes eu falava bem assim, nossa, eu nunca vou assistir isso porque eu não tenho tempo e não é interessante o bastante. Na verdade, eu descobri que eu gosto de várias coisas que eu achava que eu não gostava. E eu acho que isso é muito legal, porque sempre que a gente sente sempre que a gente tem isso de desacelerar um pouco, a gente acaba descobrindo coisas que, quando a gente tá sem tempo, a gente nunca acha que a gente vai gostar daquilo e a gente se mantém sempre no igual ali, porque a gente sabe que a gente gosta daquilo quando a gente tá correndo. E eu sei que isso foi um privilégio que eu tive, porque eu pude cuidar da minha saúde e desacelerar de tudo. Eu pude realmente parar de fazer tudo. Eu não tinha que trabalhar online, eu não tinha outras obrigações pra fazer. Eu tinha uma família pra me dar suporte. Eu sei que isso é um privilégio muito grande, mas eu fico feliz por ter tido esse privilégio pra poder desacelerar e me reencontrar comigo mesma. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz e foi o momento que me deu esse estalo de, nossa, eu desacelerei e foi muito legal. Foi quando eu consegui voltar a ser criativa. Eu sempre me gabei muito por ser uma pessoa criativa. E aí, quando eu entrei na faculdade e eu entrei em vários projetos, a minha criatividade fez assim, puf. Parecia que eu não tava mais conectada comigo mesmo, eu tava só querendo atender as expectativas das coisas que estavam acontecendo ao meu redor. E eu sou da faculdade de cinema, eu sou de uma faculdade de artes, eu preciso ser criativa. Mas eu não tinha mais aquela sensação de, meu Deus, é isso, sabe? Eu sei que criatividade é algo que tem que ser treinado, tá, gente? Eu sei disso, eu sei de todas essas coisas. Eu sei que criatividade, a maioria das vezes, não vem do nada. E desacelerando, eu pude voltar a treinar minha criatividade. Eu ia falar que eu fico muito feliz de ter sido obrigada a desacelerar, mas eu não necessariamente tenho esse sentimento ainda, porque eu ainda acho que partes da minha vida foram travadas por causa disso aqui. Mas por enquanto,
nesse momento. Eu estou feliz por ter sido obrigada a desacelerar e ter me encontrado de novo por causa disso. Vou mostrar pra vocês como eu tô andando igual o olho tonto agora. Eu não sei se dá pra ver o movimento, mas eu sinto muito que eu tô andando igual o olho torto nesse momento. Eu assisti 2 filmes esses dias que eu acho que foi muito engraçado o timing deles. Porque foi logo depois que eu fiz a introdução desse vídeo aqui, falando sobre como minha vida tinha parado, como eu tava desacelerando, como eu tava, tipo assim, eu achava que 2024 ia ser meu ano e não foi. E aí eu assisti 2 filmes que foram O Palhaço, do Selton Mello, e Tic Tic Boom, com o Andrew Garfield. O Palhaço é a história de Benjamin. Ele é um circense, né? Ele é um palhaço de circo que tá em burnout. Basicamente o livro é isso. Ele está em burnout e o menino precisa descansar. Mas não basicamente falando assim, a história do filme é que Benjamin é esse palhaço e ele é ótimo nos palcos, mas na hora que o circo para de funcionar, ele vê o tanto de coisas que ele tem para resolver da vida e que ele tem que fazer e ele se sente extremamente cansado e ele não consegue mais ter prazer em viver a vida de tanta coisa que tem para ele fazer. Ele decide dar um tempo dessa vida para tentar descobrir quem ele é. E, gente, é muito bonito, é muito sensível, tem uma fotografia linda e tem um tempo, assim. Eu acho que isso é uma coisa em comum que tem em todos os filmes que o Selton Mello faz parte, e em todos eles que eu já assisti, o tempo de piada e o tempo de tristeza e o tempo das coisas, assim, o ritmo do filme é sempre muito bom. E esse filme teve um ritmo, assim, perfeito. Um ritmo perfeito do tipo, eu tava ali assistindo, eu tava achando muito massa o filme, eu tava rindo, eu tava refletindo e tal. E aí, quando da última cena, comecei a chorar. A última cena eu olhei e falei... Sabe quando você é impactada com todo o filme, assim, tipo, o filme é desse tamanho, aí chega lá no final, o filme faz assim, ó, e aí você é toda impactada pelo filme. E tem uma frase nele que é... que era pra ser uma piada, e aí virou coisa. Eu não lembro direito como é que é, mas eu posso colocar o trecho aqui. Na vida, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo. Eu sou palhaço. Pra você fazer aquilo que você sabe fazer. E aí, essa é a frase que ronda o filme inteiro. E é muito bonito no final. Eu não vou contar o que acontece. Mas é muito bonito. E isso me fez ficar pensando muito nisso aí. De, tipo, no que eu sei fazer e no que eu posso fazer, sabe? No que eu amo fazer também. E vai ter momentos que a gente vai estar completamente acabado, ensandecido. Mas lembrar sempre de quem a gente é muito importante. Se vocês ainda não assistiram esse filme, ele é muito bom e ele tem na Netflix. E o segundo filme que eu assisti foi Tic Tic Boom. Ele é um filme musical que não é inspirado, ele é uma versão de filme de um musical que existe, Tic Tic Boom, do Jonathan, eu esqueci o sobrenome dele agora, mas ele é o mesmo autor do musical Rent, que fala sobre a vida de vários jovens em Nova York. E aí Tic Tic Boom foi o primeiro musical dele que realmente fez sucesso, que ele era uma pessoa que vivia a vida sabendo que ele ia modificar o jeito que musicais eram feitos. Nossa, é muito triste a história dele, mas ele vivia essa vida sabendo que ele era a pessoa que ia fazer os musicais
modificarem a forma que eles eram feitos. E aí ele trabalhava nessa lanchonete e não tinha tempo para fazer as coisas dele, e ele tentava sempre. Ele tinha esse projeto de musical que se chama Superbia, que era um musical meio alienígena, assim, e ele já tinha tentado mostrar para vários produtores esse musical. Sempre ele recebia não, e ele continuava naquela vida medíocre dele e muito infeliz. E ele via amigos dele morrendo ao lado, outros amigos sendo bem-sucedidos, e ele ali naquele negócio de não sei o que fazer, não sei o que eu tô fazendo com minha vida, até que ele decide fazer Tic Tic Boom, que é a história de um produtor musical, de um escritor de musical que não sabe o que tá fazendo. Então ele faz uma autobiografia, e aí essa foi o primeiro musical dele que fez sucesso, e depois ele fez Ranch, que também é baseado nas vivências dele ali em Nova York. E aí Ranch realmente foi um musical que mudou a forma que outros musicais seriam feitos. E é muito triste que no dia que Ranch ia estrear, um dia antes de Ranch estrear, ele morreu. E ele não sabe até hoje o que ele fez e como ele mudou a forma que musicais são feitos. Gente, tô toda arrepiada. E aí o musical é muito bonito, as músicas são maravilhosas, tem a Vanessa Hudgens também. Vocês já devem ter visto aquela cena que eles ficam... Mas foi outro filme. Eu assisti esses dois filmes em sequência. Tipo assim, de tarde eu assisti O Palhaço, aí eu dei uma pausa, jantei, joguei com minha família. De noite eu assisti Tic Tic Boom. A pausa foi tipo assim, 2 horas entre um choro e outro, gente. Porque o tanto que eu chorei nesses dois filmes foi... Ai, sinceramente. Mas foi outro filme também que faz você pensar assim na sua vida. E se você não tá desperdiçando seu tempo com as coisas, e pensar no que você é realmente bom e como você pode fazer suas coisas e viver ao máximo, sabe? São dois filmes que valem muito a pena ver em qualquer fase da vida que você esteja. Gravar um vídeo, e aí eu lembrei de falar com vocês que ontem eu fui pegar o meu aparelho de bruxismo e você vai abrir, olha que bonitinho ele, e lembra vocês que esse é um dos motivos para desacelerar. Eu adquiri bruxismo quando eu trabalhava em 2 lugares diferentes e estudava à noite. Tipo, eu trabalhava em um de manhã, outro de tarde, e estudava à noite, e eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha tempo para cozinhar um ovo na minha casa, a não ser que eu quisesse dormir por 3 horas no dia. Mas enfim. Dói, tá, gente? Dói tudo. Dói ouvido, dói garganta, você fica doente, dói cabeça, você não consegue... Isso daqui não, né? Bruxismo é uma coisa horrorosa. Desacelera, galera, desacelera.